Pessoal, fala, professor. Vamos começar. Já estou compartilhando, estão vendo aí? Tranquilo? Estamos vendo. Estamos vendo, senhor. Nós fizemos uma abordagem aquele dia, foi na verdade só para a gente ver como é que funcionava a introdução do sistema de freio, tá? Hoje nós vamos começar a tratar no caso do sistema propriamente dito. Nós vamos ver a parte de sistema hidráulico primeiro, e depois a gente vai ver o sistema, no caso, pneumático, tá? Na sequência, a gente tem algumas coisas que são colocadas nos sistemas, que são algumas coisas que são sistemas servo-assistidos, que auxilia na frenagem ou corrige frenagem. Então, a gente tem os sistemas eletrônicos, tá? Que tem essa função. E foram agregando algumas coisas para a parte de dirigibilidade, a parte de também de estabilidade direcional. Então, faz parte do sistema, tá ok? Bom, então, eu separei o material hoje, consegui acertar lá algumas coisas que estavam nos meus HD aqui, eu consegui resgatar. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, foi uma foto que foi tirada aqui num carro de forma. Vocês estão vendo que ele gera muito calor, o disco de freio está vermelho, ó, tá vendo? Então, toda vez que eu estiver utilizando o sistema de freio de um veículo, seja ele um automóvel, um caminhão, tá? Ou mesmo a carreta lá, vocês vão ver que o atrito, no caso do compósito que é de frenagem lá, ele gera muito calor. Então, ele acaba, em alguns casos, prejudicando o funcionamento, mas os sistemas eles já são preparados para isso, tá? A não ser, por exemplo, aquela questão que eu falei para vocês, quando o caminhão desce a serra lá, se o cara vir trepando em cima do pedal de freio lá, ele vai chegar a um ponto que ele vai fritar tudo ou vitrificar e vai ficar sem ação. Energia cinética, o que é? É aquilo que tenta, no caso, fazer o deslocamento. É a mesma coisa se eu perguntar assim para vocês, eu estou andando com um caminhão, ou um carro, sei lá, uma bicicleta, que for, uma motocicleta, eu acelero, então ele tem a capacidade, ele gera uma potência capaz de tirar ele, no caso, da inércia. Só que, depois de um certo tempo, ele acumulou essa energia. Então, ele tem uma energia chamada cinética. Então, mesmo que eu não tenha aceleração ou eu não tenha algum torque nesse conjunto, vocês vão ver que ele continua andando até um ponto até que isso se estabeleça que as duas energias se acumulem ou se igualem, né? O peso, no caso do veículo, ou a densidade do veículo seja igual à energia cinética, ele vai ficar inerte novamente. Aqui tem alguns sistemas que ele pode, no caso, estar gerando essa energia, então elétrica, química, que é a transformação de combustível em energia mecânica. E aqui, aquilo que a gente havia falado, então, tendência, deslocamento, está mostrando aqui em cima, aí o cara pisa no freio, gera calor, tá? E aí a gente tem aquela distribuição de carga, a gente vai ver o que acontece nos veículos de uma forma geral. Se eu pegar uma moto, eu tenho distribuição de carga, se eu pegar uma bicicleta, distribuição de carga. Só para vocês terem uma ideia, a bicicleta ela não tem o garfo virado para frente. Imagine se eu tivesse um garfo virado para trás.
Na hora que freasse, o que acontecia? Ia sair dando piruleta, no caso, com a bicicleta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí. São conceitos físicos, isso daí. Aqui, ó. Ele faz um equiparativo, mostrando um caminhão freando aí, ó, fritando os pneus, tá? A 100 km por hora. Ele vai ter a inércia até ele, no caso, zerar a energia cinética que ele acumulou. Como é que ele zera? Travando os pneus até o solo, até as duas se anularem. A energia, no caso, acumulada, até a energia de deslocamento. Tá? Física, a questão. Então, tem uma aceleração, eu tenho que dar uma desaceleração até que ele pare totalmente. E aí, ó, a questão, a gente fala que um freio ele tem que ser capaz, no caso, ter mais carga possível para poder parar, no caso, o veículo. Tá? Ou ele tem que ter a mesma potência gerada pelo motor para ele, no caso, deixar o veículo totalmente parado. Então, um caminhão lá que carrega 74 mil quilos, ele tem que ter a capacidade, ou o sistema de frenagem dele tem que ter a capacidade de gerar uma potência que possa parar essa massa. Tá? Logicamente, se desprezando aquela questão de aquecimento, esse negócio todo, porque ele tendo a dissipação, ele vai ter essa capacidade. Mas se ele começar a aquecer demais e não conseguir fazer essa refrigeração do sistema, eu vou ter um sistema de frenagem prejudicado. Tá? Aqui, exemplificando para vocês aqui algumas coisas em relação à questão de atrito, né? Então, eu tenho atrito aqui, escorregamento, que seria lá um líquido que ele está passando lá, ele está escorrendo. O atrito, novamente, no caso da peça, em relação no caso do material. A gente pode ter um escorregamento, por exemplo, na frenagem? Pode, porque o caminhão está andando a 80 por hora. Se eu travar as rodas, ele não vai parar totalmente. Ele vai começar a arrastar e vai ter um escorregamento até deixar nula a energia. Tá? E atrito e compressão, no caso aqui a gente mostra aqui o que é a diferença que a gente vai ter entre compressão e aspereza, ou a diferença de material que a gente tem entre um e outro. Tá? Por isso que eu falei para vocês que se vitrificar, no caso das lonas, eu vou ter dificuldade em fazer a frenagem, não seria o adequado. Então, na hora que a gente tiver funcionando aí, no caso o veículo, e ele por acaso vitrificar, vocês vão ver que ele vai ter dificuldade em relação a parar o veículo totalmente. Tá? Superfície lisa ou pouco atrito. Então, o vidro, aquela expressão lá que eu falei para vocês, é uma questão, por exemplo, que a gente tem aí de superfície lisa. Então, para parar nessa superfície é mais complicado. Mas o pessoal que mexe com a parte de freio, eles têm a capacidade de mexer em diversos tipos de piso diferentes. Então, ele tem lá piso molhado, piso com gelo, piso com água, lubrificante, então vai mudando. Então, essa questão é muito subjetiva. Se eu perguntasse para vocês hoje, o sistema de freio, quando ele não tem, por exemplo, nenhum sistema de regulagem eletrônica, alguma coisa assim, ele é um sistema eficiente ou é ineficiente? O que vocês acham? Se ele não tem uma regulagem eletrônica, professor? Um sistema mecânico, normal. Eu acho que ele é pouco eficiente. Por quê? Porque eu acho que com a capacidade, vamos dizer assim, com a tecnologia que é investida hoje em dia, eu acho que garante muito mais segurança para o motorista, né? Tipo, não que o mecânico seja ineficiente, mas ele tem, acho que, menos eficiência do que o eletrônico, né? Já vamos colocar aqui. Na verdade é o seguinte, vocês vão ver que o sistema
de um modo geral, o mecânico ele é eficiente. Só que o problema dele é que ele tem o escorregamento. Isso quer dizer, trava a roda e aí eu perco dirigibilidade, entendeu? Então, se a gente pegar um sistema de freio qualquer, ele é eficiente, só que eu não consigo controlar essa questão de arrasto e perca de dirigibilidade. Então, o que proporciona para mim, por exemplo, um sistema controlado eletronicamente? Que o pneu não trave. Então, o pneu ele vai começar a travar ou vai começar a diminuir a velocidade dele progressivamente, chegando a um ponto, por exemplo, que ele vai pulsando, no caso, essas frenagens, e a roda diminui a velocidade até ele parar, ficar inerte. Então, eu tenho menos espaço para ele parar quando eu tenho um sistema controlado eletronicamente. E se, por outro lado, a gente tem uma maior durabilidade no caso do conjunto, por exemplo, principalmente pneu, porque o pneu, quando ele arrasta, ele vai desgastar diferente. Então, pode ser que o pneu fique até torto por causa disso. Então, nesse caso, gente, é bom que, no caso, a gente tenha o sistema eletrônico para fazer essas correções. Até um tempo atrás, a gente não tinha isso. Mas vendo desse lado hoje, o sistema ele funcionava, efetivamente, que ele é o que se propunha, que era frear ou travar as rodas. Mas ele não tinha essa eficiência, no caso, de fazer a distribuição dessa energia, no caso, para frenamento, tá? Se a gente pegar aqui, ó, só exemplificando para vocês, a maioria das vezes você pede assim, isso aqui é uma coisa que quando eu estou lá na frente conversando com o pessoal, eu falo, ó, esfrega a mão. Quando a gente esfrega a mão, o que acontece? Aquece a mão, não aquece? Você imagine um caminhão com 74 mil quilos descendo uma serra e você vem pisando no pedal de freio. O que vai acontecer? Ele vai entrar em atrito. Pegar fogo, né? Hã? Pegar fogo, né, professor? Se você não moldar ou você não ficar mudando a tua concepção de frenagem, ele vai pegar fogo. Então, os bons motoristas, vamos colocar assim, os bons motoristas, os caras que conheciam muito no caso do processo, ele na hora que ia descer uma serra, ele engatava o caminhão e descia com o caminhão engatado. Então, ele tinha um freio dinâmico, que a gente chama, tá? Porque ele era segurado pela transmissão. Então, é um sistema de frenagem. E ainda, em alguns caminhões, a gente tem, no caso, os freios auxiliar, que é o freio, no caso, o freio motor, tem o entarder, o retarder. Aí depende, no caso, o que você tem no teu caminhão, tá? O ônibus, o que for. Então, na verdade, aí, a questão só de descer engatado, você restringe, quando você coloca uma marcha pesada, dele se desenvolver ou pegar velocidade, acumular energia cinética, na verdade, né? Porque depois que ele acumulou essa energia cinética, como é que eu vou fazer, por exemplo, para ele perder essa energia? É só jogar no barranco, jogar num precipício, alguma coisa assim, né? Então, nesse aspecto aí, a gente tem que ver que, por exemplo, que a função é, no caso, a gente minimizar o máximo possível e fazer essa dissipação desse calor para ele não chegar a esse ponto que, no caso, esse calor seja prejudicial para o sistema, tá? Ó, o freio para a roda e o piso para o carro. Então, lembra que eu falei para vocês que o atrito do pneu com o solo, que é o que faz a frenagem? Eu perguntei para vocês, acho que na última aula, que a gente falou o que para o veículo. Ah, o freio. Não é o freio. Na verdade, o freio ele está diminuindo a velocidade da roda e por nós termos dois materiais de atritos diferentes, que é o piso ou o asfalto, ou sei lá onde que ele está em cima aí, diferentes, ele tem um certo atrito até um ponto em que ele anula esse acúmulo de energia cinética que ele, no caso, havia no deslocamento, tá? Então, um dos fatores a gente ter, no caso, o sistema de freio em perfeitas condições, é adequado para a gente ter um sistema de freio, no caso, eficiente, principalmente
porque a gente não trabalha em cima de um piso só. Que quando a gente está seco é uma coisa, agora quando está molhado é outra. Tá? E se eu tiver em neve, barro, o que for aí, ó, a gente vai ver que a dificuldade, por exemplo, do atrito é muito grande, tá? Porque mesmo eu tendo borracha, a gente vai ver que é diferente uma coisa da outra, tá? Os carros, caminhões, as motocicletas, geralmente eles passam por testes aí em cima, no caso, de diversos tipos de pista, para verificar a eficiência, no caso dos sistemas de freio. Seja ele um sistema acionado hidráulico ou um sistema acionado pneumático. Vocês estão vendo como é que faz correlação que a gente estava vendo naquela matéria que é fundamentos de hidráulica e pneumática? Então, a gente viu lá que aquele conjunto, um é acionado por ar, o outro é acionado por óleo. E a função dos dois é o mesmo, é converter, no caso, o movimento hidráulico ou pneumático em energia e trabalho, tá? Para ocorrer, no caso, a frenagem, no caso dos veículos. Conseguiram fazer essa ligação, hein, que a gente tá, por que a gente está vendo a parte hidráulica e pneumática? Sim, professor. Porque o conceito, no caso físico, ele tem que depende desse conceito físico para ele estar trabalhando. Não tem como, por exemplo, eu não tenho. Se eu fosse um sistema totalmente mecânico, dependesse da força minha, por exemplo, do Gabriel, do Luiz aí, para parar um caminhão. Você acha que você ia ter perna, por exemplo, para acionar até ele parar ou diminuir, no caso, a massa de 74 mil quilos até ela se anular essa energia? Ah, não, né, professor? Acho que não, né? Mesmo eu tivesse uma alavanca multiplicadora, ou essa alavanca tinha que ser monstruosa, tá? Para poder verdade, fazer esse tipo de... É verdade, professor. Então, esses caras aqui são os elementos multiplicadores de força nosso. Então, na hora de estar acionando ou fazendo a frenagem, tá? Aqui, um exemplificando, só para a gente entender a parte física, então eu tenho aqui a roda, o solo, o pneu, ó, o ponto de contato entre pneu e piso, parado, estático, máxima aderência. Só que eu posso ter essa aderência ou dinâmica. Lembra que eu falei para vocês que eu posso travar a roda e dependendo da velocidade que eu estou, isso começa a arrastar tudo? Então, ele tem um escorregamento, ou arraste, no caso que a gente fala, no caso do conjunto. Esse arraste do conjunto, o que é? Até ele anular essa energia cinética acumulada, no caso para deslocamento. E aqui são as ações que a gente tem, se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu tenho uma força, no caso de frenagem, uma força lateral, uma força motriz e uma força de aderência. Então tá. Tava falando aqui com minha esposa. Um minuto. Tá bom, beleza. Vocês estão entendendo aí que tá aparecendo as flechas que ela tem, todas essas forças que são atuantes, no caso, num veículo, quando a gente está trabalhando? Então, sim, professor. O carro, o caminhão, o que for, ele tem todos esses aspectos que eles têm que ter visto aqui. Quanto mais carga ou mais peso eu colocar, no caso, em relação ao pneu, eu vou ter, no caso, um maior atrito. E a mesma coisa, a ação da força centrífuga, no caso, para fazer curva, alguma coisa assim, eu tenho as forças laterais que a gente tem aqui do conjunto. A força motriz é o que vai fazer tracionar. E a força de frenagem é que vai fazer o quê? Esse cara parar em relação ao quê? Ao solo. Tá? Então, esse conjunto que a gente está vendo aqui é a parte dinâmica, no caso, da parte de frenagem e funcionamento do conjunto. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a definição aqui é um conjunto de componentes que tem a finalidade de desacelerar as rodas, de um veículo, tá?
E movimento que transforma a energia cinética, o movimento, em energia térmica, calor. Então, toda vez que eu fizer a frenagem, ele vai estar convertendo, no caso, essa energia cinética em movimento em calor. Se vocês prestarem atenção no que a tecnologia está trabalhando hoje, o que a tecnologia está fazendo? Começou lá na Fórmula 1, o CARES lá que o pessoal fala, o que eles fizeram? Estão convertendo calor ou frenagem em energia elétrica, lembra? Já viram isso ou não? Na Fórmula 1? Isso eu não cheguei a ver, professor. Não? Não cheguei a ver, então, não. Se vocês começarem a prestar atenção nessas questões de tecnologia, uma das tendências para esses carros do futuro é que quando a gente pegar e estiver usando um carro híbrido ou um carro elétrico, ou um caminhão híbrido, vocês vão ver aí para frente também, é que na hora da frenagem ele vai converter, no caso, ele vai ter um regenerador, a gente chama, ou uma frenagem regenerativa. Ela vai converter essa frenagem, ou esse atrito, em energia elétrica e vai estar recarregando as baterias. Tá? É a mesma coisa, se eu falasse para vocês hoje, se vocês descobrissem alguma coisa que transformasse o calor gerado pelo motor em energia elétrica, vocês acharam a galinha dos ovos de ouro. Iam ganhar muito dinheiro. Tá? Pensando assim, vocês que são jovens já têm que pensar uma solução para isso. Se achar uma solução para isso, vocês acharam uma solução para os motores de combustão interna, para ele não se acabar daqui para frente. Aqui alguns exemplos, ó. Um carro a 30 km por hora, tá? Ele tem que, o início da frenagem dele, ele mostra aqui, ele vai ter que ter um deslocamento de aproximadamente 5 metros para ele parar. A 60, ele pula aí para, no caso, 20 metros. E a 90, ele leva 45 metros para parar, no caso, totalmente. Ou anular a energia cinética acumulada, tá? Aqui ele está falando que a condição da frenagem, ela aumenta, no caso, em razão do aumento de velocidade. Então, se eu aumentei a velocidade, logicamente, o tempo de parada dele vai ser, no caso aqui, maior, tá? Então, se a gente pegar ali, fizer uma perspectiva em relação ao gráfico que ele está nos colocando, ó, aqui ele tem um valor a 30 km, em vez de 60 que ele dobrou, se fosse o dobro, ele teria 10, aqui ele quadruplicou, na verdade. Então, de 5 ele pulou para, no caso, 20 metros. E aqui, a 90 km, que ele, no caso, aumentou mais 50%, ele precisa de, no caso aqui, mais do que o dobro. No caso, triplo, quádruplo, nônuplo aqui, mostrando que de espaço físico para ele parar ou cancelar ou inibir essa energia, tá? Essa questão aqui, ó, eles fizeram um equiparativo em questão de piso seco a 50 km por hora e úmido. Então, quanto que ele levou para, no caso, se deslocar, ou quantos metros aqui que ele leva. Não dá muito para vocês aqui uma definição aqui. A imagem era muito pequena, então distorceu aqui os números. Teria que diminuir ela aqui para poder, no caso, estar verificando. Mas, equiparativo, só para a gente ter uma ideia aqui, quando o cara aumenta a velocidade, os números vão aumentando, gente. Ó, tá? Então, eu tenho aqui a 50 km por hora, depois os 50 km úmido de seco, no caso aqui, vai aumentando em 4 vezes, então a gente tem aqui a questão que aumenta um em relação ao outro, tá? Isso daqui, vocês olhando dessa forma, vocês sabem o que é isso ou não?
Um sistema de freio a manivela, professor? Isso. No que eu usava isso daí? Charrete, professor? Charrete, Olha só. carroça, tá? Então, aqui, ó, se vocês olharem aqui, o cara podia fazer isso aqui, que ele ia, no caso, torcer, ele, às vezes não tinha nem esse sistema de engrenagem aqui, era um sistema, por exemplo, que o cara tinha aqui de corda, que a corda enrolava lá e puxava isso aqui e travava, diminuía a velocidade, tá? É um negócio arcaico, mas já era um sistema de diminuir a velocidade, tá? E aqui, esse material aqui, ele tinha, no caso, uma roda que era feita de madeira, com, no caso, um perfil aqui, uma superfície em aço, e aqui ele tinha um material que era diferente, põe a madeira, colocava o couro, alguma coisa assim, para diminuir essa velocidade, tá? Em relação ao que a gente tem na atualidade, tá? Então, isso aqui, só vocês estão corretos que vocês falaram aí, mas foram algumas coisas que foram progredindo, tá? Então, a gente chega aqui num veículo normal, que hoje a gente tem alguns sistemas hidráulicos funcionando. Então, no automóvel, caminhonete, ou às vezes caminhão, a gente tinha, antigamente, tinha um perfil parecido com esse aqui. Aqui está mostrando um carro, mas se fosse um caminhão, no caso hidráulico, seria, ou a caminhonete, praticamente igual, tá? E aqui ele está me mostrando mais uma coisa de hidráulica aqui, que é o sistema de direção. Mas não se atentem para isso. Nós temos que olhar aqui primeiro o sistema de freio, tá? Um reservatório. Eu vou ter, no caso, um atuador, no caso aqui, que é o meu pedal, tá? De freio. E aí o que vai acontecer? Esse pedal de freio, ele aciona esse cara aqui. Na hora que eu pressurizar o sistema, ele vem, manda a pressão ou óleo, no caso, daqui do sistema hidráulico, vem até as pastilhas dianteiras e as lonas traseiras. Logicamente, gente, dependendo da posição ou a forma como é que ele é montado, a arquitetura, no caso do sistema hidráulico aqui, esse sistema ele pode ser duplo convencional e duplo em diagonal, ou em Z, que o pessoal às vezes chama, tá? O que quer dizer isso? Quando eu tenho um sistema convencional, ele freia aqui, aciona o pedal de freio, ele vai frear as duas rodas traseiras, depois as duas rodas dianteiras. Então, ele diminui a velocidade, só que assim, 70% de frenagem é na roda dianteira e 30% na roda traseira. Se eu inverter isso, gente, o carro sai arrastando e não para. Você já viram um negócio assim, quando você está andando com um carro, que você pisa no freio, ele não dá a característica de abaixar e, no caso, descer, no caso, a frente do carro? A gente chama isso de mergulho. Porque isso possibilita, gente, de melhorar, no caso, a frenagem. Porque se ele fosse igual, ele não fazia essa característica. Então, ia sair arrastando. Então, na hora que os senhores pegarem isso daí, o adequado é que, quando vocês frearem, é abaixar a frente e depois arrastar. Tá? Aguenta aí um pouquinho, gente. Acho que chegou aqui um professor. Ô, Gabriel. Fala, Luiz. Não é, eu pensei que era o Elon. O Elon vem buscar o material aqui comigo, mas não é ele. É outra coisa. Os cachorros que estão loucos aqui mesmo. As bichas aqui endoidas. Tem 3 só. Hoje. Só 3. Aqui, gente, ó. Se a gente olhar aqui, tá? A concepção do nosso sistema de freio. Então, eu tenho, ó, pneu, a roda, o tambor de freio, a nossa sapata de freio, que é o nosso patim, e o espelho onde ela vai fixado, tá? Todo o conjunto. Aí tem o sentido de rotação, que mostra aqui para vocês. A gente vai ver agora as definições, ó, disposição da sapata. Isso aqui é importante vocês saberem. Tanto no carro quanto no caminhão, tá?
isso aqui é importantíssimo. Na moto também, mesma coisa. Então, o que tem aqui? Ó? Sapata primária e sapata secundária. Vocês estão vendo a disposição dela? A sapata primária é que está na frente, que vai mostrar a frente do veículo. E a sapata secundária é que está mostrando a traseira. Tá, e se eu tirasse esse sistema aqui do lugar e desse na tua mão e falasse assim, qual que é a sapata primária e qual que é a sapata secundária? É duas situações, gente. Eu posso ver assim. Uma, sapata primária. Eu pego o sentido de giro, no caso da roda, que é o quê? Sempre para frente, né? Então, ela vai tracionar aqui para frente do veículo. Então, a sapata primária sempre é que vai do ponto móvel, que é a parte de cima, para o ponto fixo. E a outra continua do ponto fixo para o ponto móvel. Se eu inverter o movimento e der uma ré, a sapata secundária passa a ser sapata primária e a sapata primária passa a ser sapata secundária. Por quê? Daí vai do ponto móvel para o ponto fixo, do ponto fixo para o ponto móvel. Então, se o sistema de freio funcionar desse jeito, ele ainda é eficiente. Se não, tá? Ele vai ter um comprometimento no funcionamento, no caso, do sistema de freio. Tá ok? Aqui, ó. Outra coisa, se eu abrir lá, por exemplo, um tambor de freio, seja ele hidráulico, tá? Vocês vão ver que lá dentro, nesse caso aqui que está mostrando que é um sistema hidráulico, o que ele tem aqui de diferente? Um cilindro de roda, que esse que está aparecendo aqui em cima, tá? Ele tem uma sapata de freio aqui, ó, que é essa daqui, e aqui eu tenho uma a guarnição, que seria a minha lona, e o tambor de freio, que é esse cara de fora. Tá, o que eu quero que vocês prestem atenção é duas situações. Uma, vocês estão vendo que a lona de freio aqui, ela veio até uma altura, e essa aqui veio até o final da lona. Tá vendo? Então, a lona de freio da sapata secundária é sempre maior, e a lona de freio da sapata primária é sempre menor. Então, e aqui, ó, essa entrada que aparece aqui do lado, ela vai sair aqui, ó, é o nosso freio de estacionamento pro freio hidráulico, tá? Isso quer dizer que toda vez que eu desmontar um conjunto e tiver essa haste aqui pendurada na nossa sapata, vocês vão ver que é uma sapata secundária. E aqui, quando ela não tiver nada do lado dela aqui, ó, é uma sapata primária, tá? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Aqui em cima tem uma mola e aqui embaixo tem outra mola. Essas molas a gente chama de mola de recuperação. O que é recuperação? Que na hora que vocês frearem, o pistão aqui ele vai expandir, vai encostar, no caso, no tambor e vai fazer a frenagem. Só que na hora que eu tirar o pé, vai existir alguma pressão para voltar o óleo ou voltar esse sistema? Não. O que faz a recuperação é, no caso, essas molas aqui. Tá? E aqui vocês estão vendo que tem outra coisa aqui, que é essa outra molinha aqui que está encostada aqui. Esse cara aqui é chamado de conjunto anti-ruído. Tá? Ou alguns apelidam ele de centralizador, que é para manter a sapata, no caso, centralizada dentro do tambor de freio. Tá? Então, cada um aí tem uma função no sistema. Aqui ele ficou mais definido, melhor desenhado para vocês estarem vendo aí, ó. E aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Todo aquele processo, a única coisa que eu falei para vocês, ó, continuo com a mola aqui, essa mola que aparece aqui atrás é o retorno do freio de estacionamento, e aqui a gente não tem, por exemplo, o quê? A gente não tem aqui aquela mola que é o conjunto anti-ruído ou, se não, o centralizador. Ele tem uma mola aqui que é uma mola, no caso, de lâmina, que vocês estão vendo aqui, que é para tirar, no caso, funcionando como centralizador. E se eu voltar aqui, ó, esse
cara aqui, ó, se eu voltar aqui para trás, vocês vão ver que aqui, ó, aqui o dispositivo de regulagem é esse cara aqui, ó, é uma roseta. E nesse cara aqui, ó, ele tem, no caso, um entalhado ou uma cunha que vai fazer o acionamento do sistema de regulagem, no caso do freio. Então, são dois sistemas diferentes, tá? Um do outro. Então, são dois dispositivos diferentes de regulagem. Tá? Um eu vou fazer com uma chave de fenda e esse aqui eu vou ter que expandir, no caso, esse gatilho aqui, para ele, no caso, trabalhar dentro desse estriado que a gente está vendo aqui embaixo. Tá? O caminhão, vocês vão ter uma catraca que vocês vão encostar a lona ou não. Tá? Eu não sei se alguém de vocês já fez a regulagem alguma vez, no caso do caminhão, já? Do freio ou não? Já, professor. Já fez? Ele vai ali quando você vai soltar o freio ali, você diz, professor? Para, no caso, encostar a lona ou afastar a lona, no caso do sistema. Hoje a gente quase fez isso, professor. Eu só não peguei essa parte da regulagem porque a gente estava desmontando ali a parte da lona ali e tal, mas o mecânico falou que ele ia fazer de tarde isso aí. Ah, tá. É que assim, esse sistema aqui, ó, eu vou atuar diretamente, por ser um sistema hidráulico, num regulador dentro do sistema. Quando vocês pegar do caminhão, vocês vão ver que tem uma catraca, ela tá para fora. O que vocês vão fazer? A catraca, vocês vão puxar o regulador automático dele e mudar a posição do parafuso. O que vai acontecer? A catraca vai deslocar e vai fazer o acionamento, no caso, da haste, que vai aonde? Na câmara de frenagem, tá? Aqui, para vocês entenderem, ó, esse aqui é um sistema de freio, no caso, automático. A gente fala que é simplex, por quê? Ó, o cilindro está aqui em cima. Esse cara aqui é um êmbolo e esse aqui é outro êmbolo. O óleo vem pelo meio dos dois e empurra e aciona a sapata. Essa sapata aqui, ó, tá a flecha indicando, e essa outra sapata aqui tá indicando. E vai fazer expansão e vai fazer o quê? A frenagem. Tá? Que seria, no caso, o momento de frenagem. Quando vocês tirarem o pedal de freio, o que vai acontecer? Essa mola que tá aqui, ó, de cima, ela vai fazer com que, no caso, esses êmbolos ou os pistãozinhos que tem dentro do sistema aqui, empurre o óleo, volta pela mesma condição ou pela mesma tubulação que ele veio e retorna lá para o reservatório, tá? Ah, professor, mas para que é essas outras duas molas aqui de baixo? Essa mola aqui a gente chama mola gatilho. Para quê? Essa peça amarela que vocês estão vendo aqui é um sistema automático que vai acionando conforme vai desgastando essa lona. Então ele vai começar a subir e descer. Esse cara aqui, ele pega nessa catraca aqui e vai começar a rosquear. Isso aqui é uma rosca que eu tenho nesse eixo aqui, ó. Tá? E ele vai sempre permanecer levemente tocando, ou ele vai ficar com uma distância de aproximadamente meio milímetro, 0,10 centésimo, 20 centésimo. Quer dizer, ele não fica segurando a lona, né? E essa outra mola que eu tenho aqui é para manter o que? Encostado a sapata nesse âncora aqui embaixo, que a gente chama ancorado aqui embaixo, para ele poder fazer o que? Abertura e fechamento na parte de cima, e embaixo ele fica fixo, porque ele não tem movimento. Tá ok? Ok, professor. Aqui, ó. O que vocês entendem por isso aqui? Que enquanto está rotacionando ali, no momento que vai acontecer a frenagem, as lonas encostam no tambor, não é isso, professor? Para fazer essa fricção, assim, para, digamos assim... Isso, aqui é a atuação da sapata, gente. A gente fala que esse aqui é um processo físico que acontece, que também o pessoal não foi burro lá na hora que foi desenvolver isso, tá? O que a gente tem aqui? O sentido de rotação que ele está mostrando aqui nesse cara aqui e o sentido de rotação que está nesse cara aqui. As flechas estão indicando, tá vendo? Então, a tendência que a gente fala aqui, o processo físico, ele funciona ao contrário, gente.
Então, eu tenho a gente chama de alta energização do sistema de freio. Então, eu tenho as forças que elas vão estar tendendo a girar nesse sentido, e a minha lona ela vai tender ao contrário, para fazer a frenagem ou o deslocamento desse cara que vai estar girando. Isso que a gente chama de alta energização do sistema de freio. Tá? E aí eu consigo, no caso, o quê? Uma frenagem efetiva. Se a gente tiver aqui desgaste da lona aqui em cima ou aqui embaixo, diferente uma da outra, ele vai ficar desigual dentro do sistema. E, consequentemente, eu vou ter, no caso, um problema de frenagem. Tá? Quando a gente tem um desgaste muito acentuado das lonas de freio. Tá ok? Tudo bem, professor. Gente, é válido... O que eu fiz aqui, homem de Deus? Vocês estão enxergando também um monte aí, Tô vendo aqui, professor. Manda figurinha. Cara, eu mexi, pra vocês terem ideia, eu mexi no celular aqui e ele deu essa zica aqui. Aí, ó. Ué? Aí. Aqui nós estávamos, né? Então, gente, ó. Aqui, ó. Esse sistema aqui, ó, duplex. O que tem de diferente aí do que a gente viu para trás? Esse aqui era o que a gente viu atrás. Quantos cilindros de freio tinha? Ou pistão de freio aqui, ó. Eu tenho um cilindro ali, né? de freio. E nesse caso aqui tem quantos? Esse tem dois. Tem dois, né, professor? Dois. Só que aqui tem um pistão aqui e um pistão aqui. Desse lado aqui não tem nada. Naquele outro, ó. A gente tinha o quê? Pistão aqui e pistão aqui. Tá? Então esse é o simplex. Esse aqui a gente chama de duplex. Só que o que acontece, ó? Do ponto móvel para o ponto fixo, do ponto móvel para o ponto fixo. Então eu tenho duas sapatas o quê? Primária. Tá? E se eu fizer o contrário, engatei a ré, que começa a girar nesse sentido oposto, do ponto fixo para o ponto móvel, do ponto fixo para o ponto móvel, tem duas sapatas secundárias. Esse freio aqui, ele foi tirado do mercado porque ele não funciona quando eu engato a ré. Tá? Então, o freio se torna, no caso, um problema. Ele fica ineficiente. Tá? Então, nesse aspecto, ele foi tirado porque ele não estava funcionando mais. Aqui um sistema uniservo, mesma coisa, gente. Ó. Ele tem um êmbolo só, que empurra essa cara aqui, empurra esse cara aqui, empurra esse cara aqui, só que aqui é fixo. Se eu inverter o sentido para esse sentido aqui, ó, para a esquerda minha, do ponto fixo para o ponto fixo aqui, vai para o ponto móvel. Funciona também ineficiente. Esse sistema também está em desuso. Não funciona mais. Tá? Tirado do mercado. O duoservo, que é aquele um que a gente viu lá, só que aquele primeiro que a gente viu, ó, ele tinha aqui uma ancoragem fixa. Isso aqui usa muito em caminhonete. E esse cara aqui, ó, tá? Vocês usam, ó, minto. E esse cara aqui a gente usa muito em automóvel, tá? Esse cara ou esse cara, eles estão fixos aqui na parte de baixo. E esse cara aqui, ó, esse cara aqui a gente usa em caminhonetes, que nem caminhonete F250, 350, D10, D20, F1000, todas elas usavam esse sistema aqui, as S10, as L200, tá? Esse processo que a gente está vendo aqui. Então ele tem os dois êmbolos aqui, aí a regulagem dele passa a ser embaixo, tá? E aqui eu teria uma mola e aqui eu teria outra mola. Não está aparecendo aqui no desenho. E esse sistema aqui também, o Timplex, ele foi tirado do mercado também. Por quê? Isso aqui foi usado nos caminhão. Se vocês pegarem o os primeiros Fordão lá que tinha, depois tinha os D60, D70, tá? Usava isso aqui quando era freio, no caso,
hidráulico. Por que eles tiraram isso aqui, ó? 2 cilindros hidráulicos, gente. Um de cada lado. Ponto móvel, ponto móvel, ponto móvel, ponto móvel. Então, ele não tinha sapata, no caso, nem primária nem secundária. Tá? E dava muito problema, no caso de vazamento, porque 2 sistemas hidráulicos no mesmo lugar. Ele tinha diferença, no caso. Na hora que eu apertava aqui, apertava isso aqui, ó. Então, isso aqui restringia. Em vez de ele estar funcionando perfeitamente, era uma verdadeira M. Tá? Isso daqui. E foi usado nas Toyota também, esse cara aí. Os Toyota, aquelas primeiras as bandeirantes que o pessoal falava lá. Não sei se já viram essas Toyota aí. Toyota tinha bandeirantes, aquelas treme-treme, que era... Se o cara tivesse com dentadura, caía a dentadura do camarada. Meu avô tinha uma dessa, professor. Hã? Meu avô tinha uma dessa. É complicado isso aí. Complicado. Mas isso aqui também foi eliminado, porque daí o pessoal voltou tudo para esse sistema aqui, ó, que é esse modelinho aqui, que é o muito mais eficiente, tá? Aqui, para a gente ver dentro como é que, o que tem dentro de um cilindro de roda, tá? O cilindro hidráulico. Então a gente tem aqui, para a gente ver aqui, ó, esse cara aqui de fora, aqui, ó, tá aparecendo aqui, é a coifa ou guarda-pó. O êmbolo, essa parte aqui, ó, que é o pistão, tá? Aqui, ó, o número 3 aqui é o anel de vedação, ou o pessoal chama de vedador. Aqui ele parece a mesma coisa, número 3 desse lado. Aqui o êmbolo, mesma coisa. E aqui, ó, a carcaça nossa, o parafuso de sangria e essa tampa que vocês estão vendo aqui é para evitar que a sujeira se acumule, porque sempre vai estar úmido de óleo de freio esse aqui. E se a gente, no caso, deixar sem essa tampinha aqui, ela entope. Aí na hora que eu precisar, por exemplo, sangrar o sistema, vai estar entupido aí esse sistema, e isso não é bom, tá? Até alguns anos atrás, a gente trocava essa parte de dentro, que vocês estão vendo aqui, tudo, e deixava, no caso, o cilindro. Só que é o seguinte, gente. O óleo de freio, o óleo hidráulico, ele tem uma propriedade que é chamada de higroscopia. Ele mistura com a água. E se vir água aqui no meio desse cara aqui, ele com o óleo de freio, ele vai corroer tudo isso aqui dentro. Vai formar buraco, furo dentro disso aqui. E aí nunca na vida eu vou conseguir que esses anel de vedação aqui, ou essas gachetas aqui, elas façam a vedação. Então, o que a indústria fez, o que o pessoal, com o passar do tempo, descobriu que era melhor. Então, hoje, se você precisou trocar, no caso, um reparo desse, você vem e compra o cilindrinho inteiro. Então, eu aumento a vida útil e aumento a confiabilidade, no caso, da manutenção que vocês estão fazendo, porque vocês trocam do lado direito e do lado esquerdo. Se eu pegar vazamento de um lado só, gente, é melhor que você troque dos dois, porque se na hora que você trocar do lado esquerdo, a hora que forçar a pressão, vai estourar o lado direito, tá? Então, na hora que vocês pegarem um sistema desse que esteja vazando, sempre troque dos dois lados. Não adianta trocar de um lado só, tá ok? Porque senão eu vou ter dor de cabeça. Tá ok? Tudo bem, professor. Beleza, professor? Então, ele mostra aqui os componentes: êmbolo, mola interna, capas protetoras, no caso aqui os guarda-pó, e as gachetas. Só voltando um pouquinho aqui, gente, essa mola que está falando aqui dentro, ela ajuda na expansão e na hora que ela vai fechar, que vai dar o retorno, ela vai evitar que essas gachetas fiquem em contato uma com a outra. Então, por isso que existe, por exemplo, essa mola no meio. Então, aqui, essa câmara que forma, no caso, nessa mola, é chamada de câmara de pressão, tá? Dentro do cilindro, então, eu tenho uma câmara de pressão, que é onde que o óleo chega e faz a expansão, depois ele faz o retorno. Aqui vocês podem ver que tem um lugar que é de sangria, aqui tem outro furo. Esse furo é a tubulação que entra aqui, tá? Que vem lá, no caso da bomba central, que é do cilindro mestre. Freio a disco, tá aí, ó. Na hora que vocês frearem, ele vai acontecer isso que vocês estão vendo aí, ó. Aquecer até chegar a um ponto que vai avermelhar e perder, no caso, as características de frenagem, tá? Por aumentar justamente a frenagem na roda dianteira, tá?
Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos deixar para nós vermos amanhã a parte de freio a disco. Tá? Depois nós vamos falar em diagnóstico, o que eu tenho que ver nesses sistemas para tá resolvendo o problema. Tá ok? Tudo bem, professor. Beleza, professor? Beleza. Eu tô com um caminhão funcionando aqui em frente de casa. O cara veio buscar uma carreta aqui, tá fazendo um barulhão também. Mas tá bom, gente. Amanhã a gente volta a conversar disso aqui. Tá? Eu peguei os colegas de vocês lá, uma ligação direta com a empresa. Amanhã eu acho que eles entram. Gabriel. Eu acho que amanhã o pessoal entra nas aulas. A pedagoga entrou direto em contato com a empresa. 3 vezes. Ah? Acho que vai entrar daí, né, professor? Daí entra, professor. Agora eles vão ser chamados a atenção pela empresa, não pela gente. Pois é. Eita. Mas é ruim, né? É mais ruim. Mais ruim, verdade. Mas tá bom, gente. Beleza, professor. Beleza, professor. Tudo bem. Boa tarde para vocês. Tudo bom. Valeu, professor. Um abraço. Tudo bom. Tá, Júlio. Falou para vocês também. Falou. Tchau, tchau. Tchau.